Pessoal, como prometido, nós vamos falar a respeito dos Nefilins, os gigantes, e a respeito dos meta-humanos, ou super-humanos, da forma que você preferir. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Nessa primeira parte, eu vou abordar esse tema dentro de um contexto histórico e principalmente religioso. E na segunda parte, eu vou falar disso a partir de uma perspectiva fictícia e também vou abordar o lado científico disso tudo. Claro que em ambas as partes de uma forma resumida, né? A Bíblia narra pessoas que viviam muitos anos na face da terra. Por exemplo, Matusalém, que viveu 969 anos de idade. Hoje nós temos aqui no Brasil, por exemplo, uma expectativa de vida que vai dos 75 até os 85 anos de idade, mais ou menos. E dentro dessa expectativa, a pessoa cresce até os 16 anos ou até os 19 anos de idade, mais ou menos, e atinge uma estatura média de 1,70 m até 1,85 m. Agora imagine só uma pessoa que vivia 900 anos de idade. Será que essa pessoa crescia até os 70 anos de idade? Que estatura uma pessoa dessa alcançava? Será esse o motivo pelo qual muitos arqueólogos descobrem, encontram fósseis e atribuem esses fósseis aos gigantes? Já parou para pensar nisso? A Bíblia diz, em Gênesis, no capítulo 6, verso 4, havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos. Então o texto deixa claro que antes dos anjos relacionarem com os seres humanos, já existiam gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens. É bom lembrar que o Gênesis aconteceu em uma época, mas foi escrito em outra época. Na época em que o Gênesis estava acontecendo, a expectativa de vida era uma, a estatura que a pessoa alcançava era uma, e na época em que o Gênesis foi escrito, a expectativa de vida já era outra, a estatura que a pessoa alcançava já era outra. A expectativa de vida do ser humano foi alterada após o dilúvio. Então pode ser que o escritor do Gênesis, ao que tudo indica, Moisés, tenha levado em conta a estatura da pessoa naquela época, para descrever essa pessoa como gigante na época em que o Gênesis, de fato, foi escrito. Esses anjos, depois que eles relacionaram com os seres humanos, depois que eles tiveram relações sexuais com os seres humanos, eles foram presos em um local chamado Tártaros. E depois disso, ocorreu o dilúvio. Porém, a Bíblia narra gigantes depois do dilúvio. Você pode ver isso em algumas passagens do Antigo Testamento. A Bíblia mostrando gigantes depois do dilúvio. Resta saber se esses gigantes traziam em si uma certa porcentagem da genética dos anjos, advinda daquela hibridização, né? Não sei se você já leu o livro de Enoque.
que chegou a fazer parte do cânon etíope. No livro de Enoque, Lameque, que era pai de Noé, diz para Matusalém, que era avô de Noé, que Noé tinha natureza dos anjos. Noé era diferente. Matusalém falou isso para Enoque, e Enoque profetizou dizendo que a posteridade de Noé ia procriar gigantes. Não gigantes espirituais, mas gigantes carnais. Pode ser que algumas pessoas, depois do dilúvio, ainda traziam em si uma porcentagem da genética advinda da mistura dos anjos com os seres humanos. Pode ser que essa genética tenha sido passada e esteja presente em algumas pessoas nos dias de hoje. A Bíblia não descreve Noé como gigante. Então, dentro disso, eu posso conjecturar que esses seres tinham outras peculiaridades diferentes ou além da alta estatura. Daí cabe a você julgar se isso é teoria ou se isso é fato. Você pode ler o Gênesis, você pode pesquisar arqueologia, você pode ler o livro de Enoque, você pode pesquisar na história e você vai ver pessoas que desenvolveram dons diferentes, pessoas imunes a choques elétricos, pessoas que desenvolveram o magnetismo. Pode ser que, se existem essas pessoas com uma certa porcentagem da carga genética dos anjos nos dias de hoje, pode ser que essas pessoas apresentem algumas habilidades quando submetidas a um surto de adrenalina que faz com que o sangue circule mais rápido, o cérebro receba mais oxigênio. E a respeito disso, eu vou falar na segunda parte do vídeo. Você está no canal Submundo Livre. Se inscreva. Até a próxima.